diplomado, mas analfabeto. No dia 15 de agosto de 1876, Machado de Assis escreveu: publicou-se há dias o recenseamento do Império, do qual se colige que 70% da nossa população não sabem ler. A nação não sabe ler. Há só 30% dos indivíduos residentes neste país que podem ler. Desses, uns 9% não leem letra de mão. 70% jazem em profunda ignorância. Não saber ler é ignorar o Sr. Meirelles Kelly. É não saber o que ele vale, o que ele pensa, o que ele quer. Nem se realmente pode querer ou pensar. 70% dos cidadãos votam do mesmo modo como respiram, sem saber porquê nem o quê. Votam como vão à festa da Penha, por divertimento. Estão prontos para tudo, uma revolução ou um golpe de Estado. O diagnóstico é antigo, mas o problema, sob nova forma, permanece. Quando Machado de Assis observava aquele Brasil majoritariamente analfabeto, apontava para algo que ia além da incapacidade técnica de decifrar letras. Tratava-se de uma limitação profunda na compreensão da realidade. O indivíduo que não lê, não interpreta, e aquele que não interpreta tampouco escolhe com consciência. Vive à deriva, conduzido mais por impulsos do que por entendimento. À primeira vista, poderíamos imaginar que esse cenário ficou para trás. O acesso à educação foi ampliado, a alfabetização tornou-se quase universal e os livros deixaram de ser objetos raros. No entanto, essa transformação trouxe consigo uma ilusão perigosa. Se antes enfrentávamos o analfabetismo das letras, hoje nos deparamos com algo mais sutil e talvez mais grave: o analfabetismo de sentido. A diferença fundamental entre o passado e o presente está na percepção da própria ignorância. No século XIX, quem não sabia ler tinha consciência de sua limitação. Hoje, ao contrário, a ignorância frequentemente apresenta-se disfarçada de formação. Diplomas substituem competência, certificados ocupam o lugar do conhecimento real, e cria-se assim uma sensação coletiva de domínio que não corresponde à realidade. E isso ocorre em grande medida porque o brasileiro médio passou a acreditar que ir à escola basta. Houve uma luta legítima pela ampliação do acesso, primeiro às escolas, depois às universidades. Essa luta venceu no plano da estrutura. Hoje há escolas e faculdades em cada esquina. Mas no plano do conteúdo, algo se perdeu. Consolidou-se a ideia de que a presença física em uma instituição equivale à formação intelectual, como se o simples ato de frequentar aulas garantisse compreensão, como se o diploma fosse por si só evidência de saber. Nesse contexto, basta aparentar saber, basta possuir um certificado, um título, uma chancela formal. O conhecimento deixa de ser uma conquista interior e passa a ser um atributo socialmente exibido. Forma-se assim uma cultura de simulação, em que o parecer substitui o ser. Terminei o curso de letras em 2007 e desde 2009 trabalho com revisão de texto. Nesse período, revisei inúmeros trabalhos acadêmicos e também dei aulas particulares de português para 2 universitárias quase que totalmente analfabetas. Essa experiência prática, acumulada ao longo dos anos,
permite-me afirmar com conhecimento de causa e também com muita tristeza que a maioria dos universitários no Brasil é, do ponto de vista funcional, analfabeta. Não se trata de uma provocação gratuita, mas de um diagnóstico reiterado pela convivência direta com textos que revelam dificuldades gravíssimas de compreensão, articulação e expressão. Esse fenômeno configura um verdadeiro estelionato educacional. A educação deixou de ser medida pela profundidade do aprendizado e passou a ser avaliada por índices de aprovação. A exigência cedeu espaço à facilitação, e o resultado é uma população que reconhece palavras, mas não compreende ideias, lê, mas não interpreta, percorre textos, mas não alcança significados. Com isso, instala-se um esvaziamento semântico. O vocabulário empobrece e, com ele, o próprio pensamento. Afinal, pensar é operar com palavras. Quando elas faltam ou são mal compreendidas, o mundo também fica pequenininho. Conceitos complexos tornam-se inacessíveis e a realidade passa a ser percebida de forma simplificada, quase rudimentar. Surge, então, uma miopia interpretativa, onde antes se enxergavam camadas de sentidos, ironias e críticas que nos levam a uma reflexão e uma mudança de rota, como nas obras do próprio Machado de Assis, hoje se percebe apenas a superfície. Traiu ou não traiu? A leitura perde profundidade e com ela desaparece a capacidade de ir além do óbvio e principalmente de evoluir. E quando a linguagem é enfraquecida, o pensamento crítico também é dissolvido. Sem domínio da estrutura lógica da língua, o indivíduo torna-se vulnerável a discursos simplificados, slogans e manipulações. Incapaz de formular ideias próprias com clareza, ele retorna, de certo modo, à condição descrita por Machado, participa da vida pública sem compreendê-la plenamente. Não surpreende, portanto, a escassez de grandes autores brasileiros na atualidade. A literatura de alto nível não surge do acaso. Ela exige um ambiente em que a linguagem seja valorizada, em que o rigor e a nuance sejam cultivadas. Um grande escritor é, antes de tudo, um grande leitor, alguém que domina a palavra com profundidade e sensibilidade. Mas, em um país onde a maioria mal ultrapassa a compreensão literal dos textos, sendo incapaz de ler nas entrelinhas e de elaborar uma síntese e uma escrita complexa, essa base se fragiliza. O topo da proficiência linguística estreita-se e o terreno cultural torna-se árido. Falta matéria-prima para a criação de obras densas, precisas e duradouras. O que vivemos, portanto, é um paradoxo inquietante. Nunca houve tanto acesso à leitura e, ao mesmo tempo, nunca foi tão comum ler sem compreender. O analfabetismo de hoje não se manifesta como ausência, mas como aparência. Não é o silêncio de quem não lê, mas o ruído de quem lê sem entender. Se o analfabetismo do século XIX era visível e, por isso, combatível, o de hoje é invisível e, exatamente por isso, mais perigoso. Ele se esconde sob a superfície da normalidade, disfarçado de progresso,
sustentado por uma falsa sensação de sabedoria. A advertência de Machado de Assis, portanto, não apenas permanece atual, ela se torna ainda mais urgente. O risco já não é apenas o de uma população incapaz de acessar o mundo das ideias, mas o de uma população que acredita acessá-lo, quando na verdade permanece confinada às suas formas mais rasas e simplórias.